Muito bom dia nessa manhã, né, de quinta-feira. Nós estamos aqui para mais um Café com Palavra, né, nessa manhã. E nós estamos, né, no nosso tema oração, né. Nós estamos falando durante essa semana sobre o tema oração. Bom dia, Catherine, paz, Senhor, né. Hoje não tive como entrar às 7 da manhã. Bom dia, Eliane, paz, tudo bem? Mas nós estamos aqui, né? Nós estamos para continuar, né? Dar continuidade à nossa série Oração, porque nós temos, né, visto, Deus tem trago no nosso coração coisas importantes, né? Que nós precisamos cumprir para que venhamos alcançar o melhor de Deus, né? Porque muitas vezes nós falamos, nós estamos orando, nós estamos pedindo, nós estamos falando, mas tem vitórias que muitas vezes não chegam na nossa vida. Bom dia, irmã Elza, paz do Senhor. Tem vitórias que não chegam na nossa vida por conta, né, da nossa conduta, né, do que nós mesmos fazemos, né. Bom dia, pastor Rafael, né. Café hoje começando um pouquinho mais tarde, eu não tive como entrar às 7 da manhã, né. Mas o Senhor, Ele é conosco, né. Deus é conosco. Bom dia, Tatiana, paz do Senhor Jesus. Bom dia, Mabel, paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem, né? Graças a Deus, tudo bem, né? Depois daquela live abençoada de ontem. Bom dia, Bia, paz do Senhor. Ontem a live foi uma bênção, né? Bom dia, pessoal do TikTok. Deus abençoe a vida de vocês. Ontem uma live abençoadíssima, né? Que nós tivemos ali com a missionária Caroline. Foi maravilhoso. Eu recebi muito de Deus naquela live, né? Se você não assistiu, né? Depois você vai lá no feed, tá lá, a live ficou salva, né? Deixei ela salva, foi uma bênção de Deus. Melhor agora, Tati? Pois é, né? Com a presença de Deus, a gente, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, a gente vai se fortalecendo, vamos nos fortalecendo na presença do Senhor. E ontem, né, nós fomos impactados ali, né, com a palavra, né, a qual o Senhor ministrou no coração, né, da missionária Caroline, né? É uma bênção, ela é abençoadíssima, é uma mulher íntegra, né? Preza, né, pela pregação do Evangelho. Bom dia, Verônica, paz do Senhor Jesus. É uma pessoa de Deus, a qual eu amo muito, né? Tem testemunho. Eu falo que o servo de Deus, né, onde ele passa, ele precisa exalar o perfume de Cristo. E a gente, realmente o que a gente vê é o quê? Que se você tem testemunho, né, tem vida com Deus, né? Tem algo para contar na sua vida que você venceu, onde o Senhor Jesus ele segurou na sua mão e te levou, né? Então o Senhor ele vai construindo, ele vai firmando essas bases. E quem tem testemunho, ninguém consegue fazer nada contra, porque é o próprio Deus que levanta, é o próprio Deus que conduz, né? É o próprio Deus, né? Eu não sei como é que tá a imagem para vocês, né? Mas hoje eu tô aqui, eu tô gravando lá de fora, tô aqui na companhia, vocês devem estar ouvindo vários passarinhos aqui cantando. Eu tô aqui do lado de fora aqui. Eu falei, eu vou fazer, né, na direção que o Senhor ele ordena, e tudo vai fluindo da melhor maneira possível. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu fixei o título da live aí, Café com Palavra, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, e no livro de Gálatas, né? Vamos ler primeiro o livro de Romanos para a gente entender algo que a gente começou a falar ontem, né? Nós estamos falando sobre a oração, e nós falamos que nós não sabemos orar como convém, né? Nós não sabemos orar da forma correta. Nós sabemos, pensamos que oramos, pensamos que nós sabemos orar. Mas o Espírito Santo, bom dia, Elisete, minha amiga, Pai Senhor Jesus. Nós pensamos que nós sabemos orar, mas na verdade, né, nós não sabemos. Vamos convidar o Espírito Santo para dirigir essa live, e nós estamos na mão do Senhor, né, para o que Ele quiser fazer. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a vida dos teus filhos, a vida, Senhor, Pai, dos meus irmãos. Eu coloco diante do Senhor mais esse propósito desse dia, a qual nós estamos, meu Pai, falando sobre oração. Nós precisamos do teu Espírito Santo para dar continuidade, para que o Senhor venha ministrar, Senhor, no nosso coração a verdade que é a palavra do Senhor. Deus, nós necessitamos da ajuda, da cooperação do teu Espírito Santo, como assim diz a palavra. Que o Senhor ministra no nosso coração aquilo que o Senhor quer trazer no dia de hoje. Que o Senhor venha nos ensinar e nos conduzir segundo a tua poderosa mão. Assim nós colocamos diante de ti, em nome de Jesus. Amém?
Lá no livro de Romanos, né? Você está com a sua Bíblia aí, né? Ó, gente, devocional tem que ter Bíblia. Devocional tem que ter Bíblia, tem que ter a palavra. Eu estou aqui com duas, né? Porque, por causa da tradução, né? Eu gosto muito da Ferreira de Almeida, né? E, embora eu goste também da NVI, mas tem textos que eu prefiro pegar na Ferreira de Almeida. Vamos lá no Romanos capítulo 8, versículo 35, vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha que coisa linda, né? Você já vai entender o que esse texto aqui tem a ver com oração. Vamos no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Depois, gente, nós já estamos mandando mensagem falando que foi pedrada. Não é pedrada. Livro de Gálatas capítulo 5, versículo 16, a qual vai dizer assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, olha, a lista é grande, ó, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o que esse texto tem a ver com oração, né? O Senhor, Ele trouxe no meu coração que muitas vezes nós ficamos rodando em círculos. Por quê? Porque nós fazemos as nossas orações, nós entregamos ao Senhor as nossas orações, nós pedimos ao Senhor, nós falamos com Deus. Deus, nós precisamos que o Senhor entre com providência, nós precisamos que o Senhor age, nós precisamos... Sim, mas a palavra de Deus, ela vai nos dizer que a única coisa que nos afasta do Senhor é o pecado. A única coisa, né? Nem os anjos, nem nada que o homem fizer, né? Uma pessoa consegue falar mal de você com outra pessoa, mas ela vai conseguir falar mal de você com Deus? Eu não tenho essa preocupação diante das coisas que o Senhor, Ele já me permitiu viver, principalmente, eu acredito, por causa do propósito dele na minha vida, né? Houve uma época na minha vida que acontecia coisas que eu chorava demais, eu ficava muito triste. E às vezes levantava as calúnias, era coisa que realmente não tinha nem cabimento, eu nem pensar quanto fazer. E eu não estou falando aqui de ser uma pessoa perfeita, eu estou falando de investidas do inimigo, que você também recebe, né? Que eu já recebi e recebo. E eu ficava muito entristecida com aquilo. Eu ficava entristecida, falava, Deus, o que está acontecendo? Por quê? Só que eu não conseguia entender que aquilo ali fazia parte do propósito que Deus tinha e tem para a minha vida. Por quê? O homem, ele vai chegar em você, ele vai falar, ele vai inventar, ele vai levantar calúnia, sim, vai acontecer. Porque a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, né, Jesus, ele falou, se ouviram a mim, ouvirão a vós outros. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros, né? Eram 10 virgens, todas dormiram. 5 estavam com azeite, né, reserva, e 5 não, né? 5 prudentes e 5 nécias. Então é 50%. Um pouco vai ouvir você e um pouco eles vão o quê? Eles vão ou se levantar contra ou virão um impedimento, né? Assim como quando Neemias foi mandado a Jerusalém para a reconstrução do templo, teve os que se levantaram contra. Isso aconteceu com Jesus, isso vai acontecer. E se você não se fortalecer no Senhor, você colocar o seu emocional no Senhor, coloca suas emoções para trabalhar em Deus, coloca os seus pensamentos no Senhor. E o que vai acontecer? Deus vai fortalecer você. Deus vai fortalecer você de uma maneira que as calúnias, que as investidas do inimigo, elas não vão fazer sentido. Porque quando realmente virou a chave na minha vida foi quando eu entendi que quem eu sou em Deus. Quem eu sou em Deus? O que Deus pensa a meu respeito?
Deus me chama de quê? O que ele fala a meu respeito? O dia que eu coloquei isso na minha vida, que eu entendi quem eu sou em Deus é o que realmente importa, acabou. Então, pode levantar, a Rose é isso, a Rose falou, não importa. Por quê? Como nós estávamos ontem falando sobre promessas, né? A promessa, tem gente que fala, a promessa passa pelo teste do tempo. Sim, mas não é só pelo teste do tempo. O Senhor, ele prepara você para o nível daquilo que ele quer viver, ele prepara, ele coloca ali as bases na nossa vida para que a gente venha viver aquilo que Deus preparou para nós, mas nós estejamos preparados. Bom dia, Jéssica, paz do Senhor Jesus. Ele quer que nós estejamos preparados. Deus quer que nós estejamos preparados para cumprimento do propósito a qual ele nos confiou. E as bases, é impossível você falar de promessa, de propósito, sem a oração. A vida de oração. E qual que é o desejo do meu coração aqui hoje? É colocar, né, diante do Senhor a sua vida, que você entenda que você precisa manter a sua vida de oração, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias ruins, mesmo nos dias nublados. Vai ter dia que você vai falar assim, nossa, parece que eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Parece que eu não estou ouvindo Deus falar comigo. Parece que eu não estou vendo. Mas nem sempre você vai ver, nem sempre você vai ouvir. Às vezes, o momento que você fala com Deus, é você que escolhe. Mas o momento que Deus fala com você, é Deus que sabe. A gente fala, a madrugada a fila é menor, né? Nós sabemos que são 4 vigílias da noite, que são divididos ali os turnos, né? Começa ali às 18 e vai até, né, às 6 da manhã. A 4ª vigília da noite ali, da madrugada, é o horário que o Senhor se apresenta com as respostas. Você pode batalhar, guerrear em oração a noite inteira, mas quando chega na 4ª vigília, a resposta vem. A resposta de Deus vem na 4ª vigília, que encerra às 6 da manhã. O anjo de Deus apareceu no meio do arraial, a palavra de Deus fala várias vezes. Quando o exército saía para lutar, você pode ler. Quando Deus abriu o mar vermelho, né? Nós já vamos entrar no texto. Deus abriu o mar vermelho para o povo passar com os pés enxutos. A palavra de Deus diz que aquele mar ficou a noite inteira aberto. Foi a noite toda aberto, foi a noite, passou a noite. E o que a Bíblia me sugere com isso? A palavra de Deus, ela nos ensina que temos o tempo que nós precisamos estar ali, porque aquele mar, quando ele foi dividido, quando ele foi aberto, tinha uma manifestação estrondosa do poder de Deus. Houve uma oração, né? O povo clamou, o povo pediu, implorou o Senhor para arrancar eles do Egito. E quando eles realmente entregaram o coração verdadeiramente nas mãos do Senhor, Deus enviou o seu anjo, né? Enviou Moisés, enviou a coluna de nuvem, a coluna de fogo, né? A qual ia diante deles. O Senhor envia o anjo dele com a resposta. O Senhor envia o anjo dele com a resposta. Daniel pranteou 21 dias, ele clamou durante 21 dias. E o que aconteceu? A palavra vai dizer, no primeiro dia, desde o primeiro dia em que você se pôs a orar, a tua oração foi ouvida. Só que há uma batalha no céu. Há uma batalha tremenda para que você não receba a resposta de oração. Você vai abrir o seu propósito de oração não só por coisas que você precisa, mas é necessário que a sua vida espiritual seja colocada diante de Deus todos os dias. Não sei se você consegue entender, por isso que muitos vão fracassar. Por quê? Porque é necessário que a vida espiritual ela seja regada em oração todo dia. Você precisa orar para orar. Você vai precisar se desprender de muita coisa para orar. Não é confortável para a carne. A carne não quer orar. A nossa carne quer o quê? Quer ficar deitado, quer descanso. A nossa carne, ela quer isso. Mas a gente precisa o quê? Quando você oferece um sacrifício agradável ao Senhor, né? Não é só questão de você jejuar, mas também você dá um tempo para Deus de oração, a qual Deus ele espera que você cumpra diante dele, né? E eu falo, por que eu falo isso? Eu falo com amor, porque eu aprendi que não tem outra forma de você adquirir intimidade com o Senhor sem você gastar tempo com Ele. Pai, Senhor, Natália, bom dia. Não tem tempo, nós não temos mais o tempo que nós pensamos que nós teríamos.
Nós vamos ver as coisas, né? Quem me conhece sabe, quem convive comigo sabe. Eu tenho falado há mais de 3 anos. A nossa nação vai passar por situações, né? Ah, Rose, mas nós já estamos vendo, eu não estou falando isso agora, né? As igrejas que eu vou, dentro da minha igreja, onde eu prego, eu sempre deixo essa mensagem. O nosso país ele vai passar por situações que muitas vezes nós olhamos e falamos assim, gente, quem imaginou que aconteceria isso? Quem imaginou também que viria a pandemia, né? Ficamos todos dentro de casa, fechados dentro de casa, trancados dentro de casa, não podia ter contato com ninguém. Nós vamos, o nosso país, a nossa nação vai ser chacoalhada, vai ser sacudida sim, porque o Senhor quer levar a igreja do Senhor à oração. Deus quer levar, Deus quer conduzir a igreja do Senhor em oração. Deus quer conduzir você no caminho da oração. Deus quer me conduzir no caminho da oração. E por que o Senhor está preparando você agora, me preparando agora? Porque se você estiver na presença de Deus, se derramando na presença de Deus, colocando a sua vida no altar, em oração, mantendo a intimidade com o Senhor, eu duvido que no tempo da provação, no tempo daquilo que Deus tem falado que vai acontecer, eu duvido que você vai se desesperar. Você, o alimento que tem dentro da sua casa hoje, né, que você vai preparar para o almoço, né, o cafezinho que está aqui, né, o cafezinho que está aqui, um cafezinho muito bom, produzido aqui na nossa região. Nossa, eu amo esse café. O cafezinho que está aqui. Tudo isso teve que ser preparado com antecedência para chegar na sua mesa. Ninguém vai plantar na hora que está com fome. Eu tenho a minha horta ali, né? Que eu estou igual uma vovozinha, que eu amo isso. Eu tenho a minha horta ali, mas se você quer colher, você tem que plantar antes. Você não vai fazer a oração só na hora do desespero. Se você quer colher os frutos, você precisa fazer o plantio antes, regar, precisa cuidar, precisa manter. E para que aconteça dessa maneira, dessa forma, é necessário que todos os dias você esteja cuidando. Você se alimenta, você toma café, você, né, faz o seu lanche, você toma o seu lanche, mas o que acontece? É todo dia. Assim é a oração. E quando a palavra vai dizer aqui, né, as provas da certeza do amor de Deus, a epígrafe do texto, as provas da certeza do amor de Deus. Deus está falando comigo e com você. Olha, não tem nada que ninguém vier falar de você, nada que ninguém fizer, nada, nenhuma situação, por maior que seja a adversidade, nada pode me separar de você. É isso que Deus está falando nesse texto. Nada pode me separar, nada pode me tirar da sua vida. Nada. A declaração explícita de amor, né? Explícita. Se já não fosse o suficiente, a crucificação, o amor de Jesus, né? Ali na cruz, com tanto, né? Nós vemos ali a declaração de amor, algo maravilhoso. Eu tive depressão. Eu tive depressão por muito tempo, né? Quem me conhece sabe o testemunho, o Senhor, Ele me lembra desse testemunho aqui, Deus fala sobre isso. Eu tive depressão por muito tempo. Eu tive depressão, tive síndrome do pânico, né? Eu tive transtorno do estresse pós-traumático e Deus me curou. Eu tive todo tipo de coisa, né? No psicológico, né? O fundo era a rejeição. Deus trabalhou isso na minha vida de uma maneira que hoje eu olho, eu choro muito. Por quê? Dadas, eu não estou falando, eu sofri demais, eu sou sofredora, não. Quando fala do amor de Deus, esse texto aqui, o Senhor, Ele me arrebata. Por quê? Porque eu vejo esse texto, eu vejo ele impresso na minha vida, eu falo, Deus, no mínimo hoje eu estaria tomando remédio controlado. E eu não julgo quem toma. Às vezes você vai precisar de ajuda, você vai precisar de cura, você vai precisar. Eu não estou falando porque eu não preciso tomar, não significa que as outras pessoas não precisam. Cada um sabe o peso que ele viveu. E logo no começo da minha caminhada com Deus, eu me derramei na presença de Deus por causa do amor. Eu olhava e falei, como alguém pode me amar desse jeito? E a pessoa que ele passa por rejeição, né? O Senhor, Ele está levando por esse tema, eu não sei o motivo, mas se tem alguém na live que já passou ou está sofrendo com isso, o Senhor, Ele quer te curar através dessa palavra. A pessoa que ela passa, ela sofre rejeição, ela dá sempre a impressão de que ela está incomodando, que ela está atrapalhando, né? Quem já passou por isso sabe. Você fica com medo de tudo, eu vou atrapalhar, eu vou incomodar. E quando eu vi
quando eu descobri o amor de Cristo, na intensidade do que Ele é, eu comecei a me apaixonar pela oração e pela palavra. Porque na oração eu recebia cura. Às vezes ali, no meu momento com Deus, eu sempre gostei demais de oração. Portanto, quando Deus me deu esse tema para essa semana, eu fiquei maravilhada. Por quê? Porque a oração é a base, ela é a base de tudo. A vigilância e a oração. Eles caminham juntos. E Deus, Ele me curou de tudo isso. Da depressão, né? Da síndrome do pânico. Tudo que Deus me curou foi na oração. Mas às vezes não só você está lá falando, Deus, me cura disso, me cura disso. Eu lembro um dia que eu estava passando, eu tinha vivido uma situação extrema. Eu tinha passado por um embate extremo de uns 3 meses de algo terrível, fora outras situações que já tinham, né, eu tinha enfrentado e isso tinha se agravado. Eu lembro que o Senhor falou assim, hoje eu estou curando você. Eu passando. Vindo, né? São 2 terrenos, um do lado do outro. Eu vindo do outro terreno onde é minha horta aqui. Quando eu desci, o Espírito Santo falou, filha, eu estou curando você da síndrome do estresse pós-traumático. E eu precisava daquela cura. Eu falei, meu Deus, olha onde eu cheguei. Não empresta a sua vida para outras pessoas fazer o que quiser. Guarda os seus pensamentos no Senhor Jesus. Guarda o seu coração no Senhor Jesus. Não empresta a sua mente para outras pessoas adoecerem. Mantenha-se na posição e na oração, na vigilância, porque Deus, Ele ama você a tal ponto que nada é capaz de afastar o Senhor de você. Nem a perseguição, nem a altura, nem a profundidade, nada. Eu acabei de ler a palavra de Deus, vai dizer. Bom dia, Sônia, paz do Senhor Jesus. Nada é capaz de nos afastar do amor do Senhor. Nada. Nada. Não tem nada que alguém vier falar. A única coisa que afasta é o pecado. E quando nós lemos aqui, né, que a Bíblia fala, estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nada. O que está te afligindo hoje? O que está tirando o seu foco, tirando a sua paz no dia de hoje? O que está acontecendo que você está, né, se perturbando com pensamentos de coisas que é Deus que vai resolver? Deus vai resolver. Deus se agrada em responder a sua oração. Eu não estou aqui para deixar uma palavra de ânimo, eu estou aqui para entregar para você a palavra de Deus. E Ele fala, Ele agrada em responder a sua oração. Deus, Ele conta com você no seu tempo de oração. Ele conta que você deita no colo do seu Pai, que é Deus. Bom dia, Jéssica, Pai Senhor Jesus. Deus, Ele espera você. Deus, Ele espera você. Ele sente saudade. E a vida de oração, quando eu uso essa expressão vida de oração, é que não é um dia só. Ontem você almoçou, hoje você vai almoçar de novo. Mas então a sua vida de oração, ela precisa ser todo dia cultivada no Senhor. E quando a palavra de Deus ela vai dizer sobre as obras, né, da carne, né, as obras da carne, a gente chega a arrepiar quando lê esse texto. Meu Deus, mas é tanta coisa assim. Então olha o que a palavra vai dizer, né? Quando a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, muitas vezes você não sabe o que está dentro do seu coração. Você não tem ideia do que está dentro do seu coração. Às vezes uma raiz de inveja, uma raiz de amargura, né? Às vezes uma raiz ali de você... Porque nós somos assim, gente. Nós somos assim. Nós somos assim. Nós somos invejosos, nós somos preguiçosos para orar. E quando a palavra vai dizer aqui, olha, andai no Espírito. O que quer dizer isso? Caminha, caminha, caminha com Cristo todo dia. Caminha no Espírito. É em todo tempo. Andar sugere caminhada. Ah, eu vou deixar Jesus em casa, eu vou ali no mercado. Chegar lá no mercado, se alguém se irritar comigo, eu solto os cachorros para cima dele. Não! Andar no Espírito. Anda no Espírito, a palavra vai nos orientar. E quando a Bíblia vai dizer aqui, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você andar no Espírito, suas orações vão ser respondidas. Você vai ter paz de espírito. Você vai deitar, vai levantar, vai ter sossego, vai ter paz de espírito, porque você vai andar no Espírito. Quando você anda no Espírito, você não satisfaz o que a sua carne quer. Eu não estou aqui falando de perfeição. Eu falo que se o Senhor ele nos chamou à santidade, nós precisamos chamar o Espírito Santo para nos conduzir em oração e ver os nossos erros.
O tempo de oração, nós passamos ali a primeira fase da oração, você chega, você se diminui. Pai nosso, Pai nosso. O que quer dizer isso? A primeira fase, reconhecer que Ele é o meu Pai e me colocar na posição de filho. Filho o quê? Obediente. Intimidade. A primeira fase, intimidade com o meu Pai. Pai nosso. Eu estou assumindo que o Senhor é meu Pai. E se o Senhor é meu Pai, eu não sou só criatura. Ali eu me coloco na posição de filho e eu recebo dele as instruções para o meu dia a dia. Que estás no céu. Oh Deus, eu reconheço que o Senhor domina sobre céu, terra e inferno. Por que eu estou repetindo todos esses dias? Porque é a base desse tema. É a base desse tema. Que estás no céu, Senhor, eu reconheço o seu trono. Eu reconheço a sua soberania. Eu reconheço que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo e que o Senhor é o Deus verdadeiro. Santificado seja o teu nome. O quê? Eu adoro ao Senhor em espírito e em verdade. Não tem como eu chegar, santificado seja o teu nome, se nem na parte do filho eu estou cumprindo. Deus deseja ouvir a sua oração, Deus deseja ouvir a minha oração, mas para que isso aconteça, nós precisamos caminhar com o Senhor, andar no Espírito e não ficar alimentando a carne. A carne quer o quê? Quer descanso, quer que eu peça outras pessoas para orar. Às vezes a resposta de oração que você precisa hoje tem uma decisão que o Senhor já te disse para tomar e você não tem tomado. Às vezes a resposta de oração que você vai ter hoje vai ser de algo que Deus já falou assim, olha, eu preciso que você libera isso da sua vida. Olha tanta coisa que a palavra vai dizer, olha só, o Espírito milita contra a carne porque são opostos entre si. Quando nós satisfazemos a nossa carne, aquilo que nós queremos, o que é a carne? Aquilo, o desejo carnal que está dentro de nós, desejo por coisas mundanas e ruins que está dentro de nós. Quando nós satisfazemos esse desejo, o Espírito vai apagando. E a palavra vai dizer o quê? Não apagueis o Espírito. Não apaga a chama do Espírito. Essa chama tem que ser acesa todo dia. E aqui a Bíblia vai dizer, olha, para que não façais, porventura, o que seja do vosso querer. Então, o que isso quer dizer? Que quando você tem uma vida de oração, você não é guiado pelas suas vontades. Não é a sua vontade que vai guiar você. Não é a vontade que você tem que vai conduzir você, mas a vontade de Deus. Olha a importância da vida de oração. Quando você tem uma vida de oração, você entende que Deus, Ele é acima de tudo, acima de todos, né? Como é lindo ouvir você falar de Jesus, amiga. Um dia, quando crescer, quero ser assim. Ah, minha amiga, é o Espírito Santo de Deus, só Ele. A gente é tão limitado, né? É amar Deus sobre todas as coisas. Estamos distribuindo as Bíblias, irmã Elisete. E Deus, Ele quer o quê? Ele quer o nosso contato. Não adianta eu falar, eu gosto, eu amo, mas eu não gasto tempo. E o Senhor falava comigo, filha, fala para a minha igreja como desejar estar na eternidade comigo, sem um tempo comigo ainda na vida terrena. O Senhor falava isso comigo ontem à noite. Pai, Senhor, Priscila, bom dia. E Deus falava isso comigo, fala com a minha igreja, como desejar estar assentado comigo nas bodas, se não houver um desprender do mundo para ter um tempo com o Senhor ainda aqui na nossa vida terrena. Deus falou isso no meu coração, eu falei, meu Deus, é verdade, porque o que eu vou querer fazer na eternidade com Deus se eu não tenho coragem de estar em oração, dobrado diante de Deus, meu coração entregue ao Senhor, não orar pedindo. Eu falei aqui essa semana, a oração pedindo algo é a última que eu faço, é a última. Por quê? Porque quando você reconhece o Senhor, você recebe daquilo que das mãos dele, aquilo que você precisa, quando você põe o reino em primeiro lugar. Ah, eu vou fazer uma oração que vai acontece sim. Ah, Rose, você crê em milagres? Eu creio, eu não quero que você perca a esperança de a oração respondida na hora num dia de tribulação. Sim, mas eu quero falar para você que esse caminho pode ser mais curto se você tiver uma vida de oração. A vida de oração que eu digo é a vida de contato, é a vida de intimidade, é a vida de testemunho com Deus. É a vida de andar com o Senhor, é o caminhar com o Senhor com amor. Com amor, é ser conduzido pelo Espírito Santo em verdade, em amor. Eu não posso falar que eu amo a Deus. Verdade, Tati, a gratidão atrai milagres, né?
Nosso pastor fala, um coração grato, ele atrai as bênçãos de Deus. E é verdade. Nós precisamos desse caminhar, nós precisamos desse tempo, né? O Espírito Santo que dirige, que governa, né? É o Espírito Santo que comanda, que libera na sua vida a vitória que você precisa. Ontem a live foi totalmente diferente, ontem pela manhã. Eu estava assistindo uma presença de Deus movida pelo Espírito, aquilo queimava meu coração. Falei, Deus, o que é isso? A irmã até falou, irmã, está gritando demais. Falei, fica em paz, minha irmã, isso é só o começo. E o Senhor, ele fala, ele quer te conduzir em amor, ele quer te conduzir em cuidado, ele quer te conduzir em graça, levar você às águas de descanso, às águas tranquilas. A oração não tem que ser um período que você vai, eu preciso de orar, eu tenho que orar. Mas qual alegria que você está depositando esse tempo diante do Senhor. Porque quando a palavra fala que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras. Olha o tanto de coisa que tem para a gente se livrar. A não ser que você já esteja num corpo glorificado. Porque eu ainda não estou, né? Olha o tanto de coisa que tem para a gente se livrar. Olha o tanto de coisa que tem para a gente tirar da nossa vida, né? Tantas coisas nós precisamos tirar da nossa vida. E como assim? Eu não consigo ficar 5 minutos, né, em oração. Como assim eu não consigo ficar 5 minutos em oração? Olha o tanto de coisa. Gente, as mosquinhas enchendo a paciência aqui. Como assim eu não consigo? É impossível não gastar tempo de oração. Tantas coisas, tem ciúme, discórdia, dissensões, facções. E isso é na minha vida e na sua. Isso aqui é para quê? Isso aqui tem que ser trago nos momentos de oração, para que nós venhamos nos livrar dessas situações, para que nós não venhamos cair em tentação. Eu lembro de logo no começo, né? Tem um tio meu, quando ele logo na presença de Deus, eu gostava muito de ver, ele falava assim, a tentação, se você... É verdade, na TV nós ficamos horas, celular também, é verdade, Eliane fala. Olha como que o inimigo distrai. Você pega seu celular, se você for rolando a tela ali, você vai mais de 1 hora, 2. Mas na presença, nós às vezes, não tem o que falar. Toda vez que você chegar na presença de Deus e você começar uma oração, vai chegar um momento da oração que você vai ficar sem palavras. Continua lá. Não sai, continua lá. O Espírito Santo de Deus, ele vai trazendo à sua memória o que você precisa falar naquele momento. Deus vai trazer na sua memória o que ele quer que você fale naquele momento. Ele vai trazer diante de você, olha, é isso aqui, eu quero que você se livre. Hoje mesmo, eu estava no meu momento de oração e eu estava chorando tanto, eu até atrasei o café por causa disso, né? Eu atrasei o meu momento de oração na madrugada, eu falei, Senhor, eu faço qualquer coisa, mas sem o meu momento de oração eu não tenho como, porque o mais importante que está aqui falando é eu estar vivendo, é eu estar recebendo. Estar aqui é importante pregação da palavra, mas o que é importante primeiro é a minha alma. Não adianta nada eu chegar aqui e falar, a Rose está fazendo café com palavra, a Rose está... Mas e a minha vida? A minha vida com o Senhor. Então eu atrasei, eu estava no meu momento de oração, que atrasou na madrugada, e as demais coisas também foram atrasando. Então eu falei com Deus, falei, Senhor, eu preciso ficar aqui. Eu preciso ficar aqui. É a orientação do Senhor em muitos momentos, e principalmente no livro de Joel, é gritar e tocar a trombeta anunciar a vinda do Senhor. Por isso continua, é verdade. Eu sinto no meu coração, nós temos essa necessidade. E que se levante mais 10, 20, né? Que se levante dentro da nossa igreja, fora, você aí na sua igreja, se levanta. Nós precisamos usar essa ferramenta que o Senhor colocou à nossa disposição. Dentro de pouco tempo nós vamos ver as coisas mudando muito. E a gente vai olhar, eu falava com Deus, eu ficava, Senhor, o que eu tenho feito que eu poderia fazer mais ou melhor? O que está acontecendo? O que eu tenho feito que depois eu vou me culpar? E eu me culpava muito porque eu falo assim, a minha rede social não é só para ficar postando gatinho, não é para postar as minhas vendas. Não, as vendas, o meu trabalho, ele vai ser consequência da minha vida com Deus. Se você amar o Senhor intensamente, a sua vida de oração ela for gritante, gente... Seja a sua vida de oração, ela tem que ser escandalosa, ela tem que ser gritante, ela tem que ser impactante, ela tem que movimentar os céus. Daniel orou de uma forma que quando o anjo veio entregar a resposta no 21º dia, ele ficou fraco. Tamanho foi o poder da glória de Deus, a qual desceu ali a resposta, foi tão impactante. O anjo trouxe da parte de Deus algo tão forte que aconteceu. Que ele ficou ali, ele sentiu no físico. A nossa resposta de oração, ela vai vir
Mas a sua ação diante de Deus, ela tem que ser escandalosa, tem que ser extraordinária. A sua ação diante de Deus, ela tem que ser escandalosa, tem que ser gritante. A sua vida de oração tem que ser extraordinária. Ela tem que ser, ela tem que estar acima de qualquer outra coisa que você precisa, a sua vida de oração. A palavra fala, né? O pastor Rafael falando com muita humildade, para a glória de Deus, o Café com Palavra tem norteado a minha vida. Eu louvo a Deus por isso, pastor. Eu louvo a Deus por isso. Humildade da parte dele, sendo pastor, está aqui para ouvir. Por quê? Porque está ouvindo o quê? Um caniço aqui agitado pelo vento. Ouvindo o quê? Um grão de areia falando. Ouvindo o quê? Quem não é nada e não tem receita de nada para ninguém. Eu só tenho o quê? A palavra. É humildade da parte dele, sabe por quê? Porque muitos vão falar assim, não, mas eu sou pastor, eu já sei. E ele, esses dias, ele falou aqui, em 20 anos, né, de caminhada, não foi isso, pastor, que o senhor falou aqui? Deus tem trago algo diferente através do café. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se apresenta no café. Porque o Espírito Santo de Deus escolheu uma xícara de café e eu era zombada, tá? Eu era muito zombada, né? A minha família ria de mim porque se eu pegava um café, onde eu pegava um cafezinho, eu deixava lá. Aí eles ficavam rindo, falavam assim, nossa, você não gosta de café. Aí eu falava, eu tento tomar café igual vocês, mas eu não consigo. E eu sempre gostei muito de caneca, xícara, essas coisas, só que eu não estava entendendo. Eu achava a coisa mais linda. Gente, uma xícara, eu amo uma caneca, eu amo uma xícara. Ganhei uma de presente esses dias. Essa aqui é presente. Essa aqui é presente da minha amiga, né? Ela tá na live aí, a Tatiana. Ó, é de presente, foi presente de aniversário. Eu fiquei tão feliz, falei, meu Deus, ainda preto, eu amo preto. Me deu a caneca, falou assim, aí eu já falei, ai, Jesus contribuindo com o café. Por quê? Se é ele que chamou, é ele que vai prover, ele que vai sustentar, ele que vai fazer, né? Eu não preciso chegar aqui, ai, gente, eu tô precisando disso, que nada. O Senhor Jesus, ele sabe de todas as minhas necessidades, sabe das suas necessidades, e ele vai trazer na sua vida aquilo que você precisa, mas também aquilo que o seu coraçãozinho deseja. O Senhor conhece o desejo do seu coraçãozinho. E tem dias que você vai falar assim, ô Senhor, hoje eu não estou conseguindo nem orar. Eu falei sobre isso ontem. Eu não estou conseguindo nem orar, Pai. Ô Deus, está tão difícil de orar. O que o Espírito Santo vai interceder por você ali? Se você é filho, você está na posição de filho, se você está ali com o pai, ele se responsabiliza pelas suas necessidades. Ele se responsabiliza por aquilo que você precisa e também pelos seus sonhos. Ouse a sonhar, ouse a querer coisas maiores. Não estou falando de ambição do mundo que leva você para um buraco em que você só vai valorizar o material. Não, mas ouse querer mais, ouse sonhar, porque Deus ele quer realizar por meio da oração. E quando nós vemos aqui no livro de Gálatas tantas coisas que nós precisamos nos livrar. Aqui diz, ó, glutonaria, bebedice. Eu atendo as meninas para processo de emagrecimento e eu falo, o primeiro processo é na mente. E todas que estão no processo para perder peso, não é só um suplemento que eu entrego. O Senhor, o meu trabalho é atrelado com a palavra de Deus. Eu não vou querer nada para a minha vida que vier trazer algo ilícito para a minha vida, que eu vou perder os meus princípios com o Senhor, não. Quando eu entrego, né, as cápsulas, o suplemento, né, e as sugestões ali de alimentação, eu falo que é o seguinte, você está entrando no grupo de oração. Não que elas vão estar num grupo, mas eu vou estar orando. Sabe por quê? Eu sei e eu tenho certeza. Aqui, na palavra, quando fala glutonaria, isso aqui é uma fraqueza. É um espírito maligno, obesidade. Eu perdi 23 quilos de novembro, né, até começo desse ano, abril, foi 23 quilos, mas eu tive que fazer o quê? Me posicionar em oração, e eu tô aqui testemunhando, porque eu falei, Senhor, isso vai trazer doença pro meu corpo, a gente falando aqui de glutonaria, isso vai trazer doença pro meu corpo, resultado de quê? De ansiedade, belisca aqui, belisca ali, belisca aqui, e aquela ansiedade, aquela coisa, e Deus falou comigo assim, eu tenho o melhor para você. Saí, fui ministrar a palavra, eu cheguei lá, eu ganhei um abraço. A pastora me abraçou e falou assim, Deus, ele não quer você dependente de remédios. O Senhor não quer, e eu não estava, mas se eu não tomasse um posicionamento, eu ia ficar. O pastor Rafael falando, ouvindo uma amiga, e com muita simplicidade, Deus tem levantado 22 anos de ministério pastoral, e com muita humildade reconheço e amo ouvir quem é usado por Deus na simplicidade do evangelho. Louvado seja Deus pela sua vida, né? E eu falei com Deus, Senhor, eu preciso tomar atitude, né? Eu trabalho com isso, mas eu não estou importando com a minha saúde. Olha só, quanto de oração, e às vezes a gente ali na vida de oração, e a gente fala, não, mas eu tenho orado. O que você tem orado? Você tem que colocar suas necessidades diante de Deus, você tem que colocar as tentações para que elas não venham sobre a sua vida. São muitas coisas. 1 hora de oração não é nada. E
eu quero encorajar você hoje a orar. A orar. Deus vai lembrando você no decorrer do dia. Tem coisas que você precisa... Dobre o joelho mais de uma vez ao dia, se possível. Vai lá e fala, Senhor, eu quero trazer conhecida diante de Deus essa necessidade minha aqui. Foi o que eu fiz. Falei, Senhor, eu não quero ficar dependente de remédio. E o Senhor falou comigo também que não quer me ver dependente de remédios. Eu não estou aqui julgando quem precisa de alguma medicação, mas estou falando por desleixo, por glutonaria, por ansiedade. Ansiedade é o excesso do amanhã, viver já o amanhã no dia de hoje. E Deus falou assim, não, eu vou trabalhar, eu vou entrar nesse propósito seu. Eu fiz uma oração, clamei ao Espírito Santo. Então, o meu processo de emagrecimento e perda de peso, estética não é saúde. Nós precisamos de ter saúde para desenvolver as funções que o Senhor nos chama. Você precisa de saúde para pregar a palavra, você precisa de saúde para poder ir fazer uma visita, você precisa de saúde. E isso precisa ser apresentado diante de Deus. Então, só um pouquinho, só um texto, olha o tanto de coisa. Bebedice, inveja, a gente inveja o ministério, inveja do outro. Mas o irmão é usado por Deus, você também é usado por Deus, dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. O que você precisa se levantar hoje, que tem escravizado seu corpo, escravizado sua mente, e você está mantendo? Tem um dia que a gente tem que se levantar, e eu fiz isso, falei, não, chega. Chega, porque eu não estou cuidando do templo do Espírito Santo. Chega. Obrigada, Natália. Chega disso. Chega disso. Então, uma hora a gente vai ter que se levantar. E quando você vai fazer com suas próprias forças, você não consegue. Ou você consegue e perde depois, que foi o meu caso, né? Mas quando você coloca Deus na conversa, quando você traz na oração... Aí o Senhor fala, não, agora eu estou te dando vitória. Porque agora você vai fazer para que o meu nome seja glorificado. E quantas mulheres, né? Não é uma, não é duas. Ontem mesmo eu recebi a mensagem. Não estou fazendo aqui merchan e nem propaganda. Eu estou testemunhando, né? Eu não falo sobre isso. E nem posto todo dia a respeito do que eu trabalho, né? Só que ontem eu recebi um testemunho. Ela falou comigo assim, Rose, eu perdi mais 5 quilos. Bom dia, Stephanie Paz. Rose, eu perdi mais 5 quilos. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que coisa tremenda. E ela falou comigo, eu estava sentindo dor já, não sei se no calcanhar ou no joelho, no meu caso era nos joelhos. E eu falei com o Senhor, Deus, tudo que tiver na minha vida, que for resposta na minha vida, seja resposta na vida dos meus irmãos. Porque tudo que Deus te dá através das orações, aquilo que você alcança nas orações, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você for perder peso, se você está em Deus, se você está com a sua vida de oração, Deus vai fazer você perder peso para você motivar outras pessoas também a ter saúde. Se você conquista algo, um bem, alguma coisa, Deus te entrega aquele bem para que você também compartilhe com aqueles a que Ele vai enviar. Pessoas certas. E ela falou comigo, ela perdeu... Essa menina é um achado, né? Do meio das meninas, ela é um achado. 14 quilos em menos de 30 dias. Rose, com as cápsulas? Não, com a decisão também. Ela teve que se posicionar, decidir pelo corpo dela, decidir pela saúde dela. E Deus está dando vitória para ela. Fiquei muito feliz ontem, porque o projeto não é venda, cliente não é venda. Eu não trabalho dessa forma. Eu oro, Deus, aquele que não for da vontade do Senhor, não traga. Aquele que o Senhor quiser transformar, o Senhor traga. São remediadores, né? São remédios para toda infertilidade, são todo tipo de medicações naturais, né? São suplementos naturais. E quando Deus me entregou nas minhas mãos, eu falei, Senhor, eu quero coisas que tragam transformação na vida de outros para que melhore a vida das pessoas. Não coisas que eu vou fazer para ganhar, eu vou ganhar dinheiro. Dinheiro vai ficar aqui. Eu preciso, você precisa, nós precisamos de muita coisa. Mas com os princípios, as bases, os princípios. O seu trabalho, se você estiver na sua vida de oração, se você estiver mantendo a sua vida de oração, se você estiver nos pés do Senhor, até o seu trabalho ele vai glorificar a Deus. Você não vai ficar rodando em círculos. Você não vai ficar, né, ali, eu preciso fazer isso. Eu já fui assim. Eu já trabalhei muitos anos com salgado, bolo, né? Trabalhava, fazia entrega, ficava o tempo todo. E um dia eu falei, Deus, eu estou na minha cozinha, eu tô aqui o tempo todo na cozinha, fazendo entrega, mas eu não estou fazendo uma visita. E o meu coração queimava, eu falei, Deus, eu não consigo mais, eu não posso mais fazer isso, porque as almas estão morrendo lá fora enquanto eu estou enrolando coxinha. Eu não estou julgando quem faz, mas no meu caso eu não sabia controlar horários, eu não sabia controlar tempo, e eu acabava dando mais tempo para o meu trabalho do que para as coisas que eu tinha que fazer. E obra de Deus, que eu falo, não é só você fazer dentro do templo. Obra de Deus é você ter tempo para ouvir alguém. Bom dia, Catiane, Paz do Senhor Jesus. É você ter tempo para socorrer alguém. É você ter tempo para orar por um amigo. E eu, às vezes, o tempo todo na cozinha, trabalhando na época, né, tem anos isso já, fazendo salgado, doce, tudo. Eu não tinha tempo.
Eu estava ali o tempo todo fazendo o quê? Fazendo comida, fazendo tudo. Então, mas eu falava, Jesus, e as almas lá fora? E chegou um dia, eu orei. Aí eu fiz o quê? Uma oração. Eu falei, Deus, hoje chega, me tira disso aqui. E eu lembro, né, a minha igreja tinha feito na época, Deus usou, a Catiane entrou agora, nossa, Deus me lembrou de algo tremendo, que Deus usou ela na EBD para falar. E eu falei com Deus naquele encontro de mulheres, né, ali que teve, na época, Casa Renovada. Eu falei com Deus assim, falei, Senhor, tira de mim, eu quero sair, porque eu pegava as encomendas online, né, fazia e entregava. Falei, Senhor, tira de mim, porque eu quero sair dessa situação, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. E eu tinha uma festa para entregar, eu lembro, né, tinha um tempo para entregar, e Deus falou assim, você não vai fazer mais. E eu falei, se eu for fazer, eu sei que eu estou sozinha, Deus não está ali na minha frente. Foi a partir de quê? Uma oração, a importância da oração a qual nós estamos falando nessa semana. E eu orei, eu me derramei ali diante de Deus, eu falei com Deus e eu entreguei para o Senhor. Eu falei, Senhor, a pessoa não vai entender se eu chegar e falar simplesmente que não vou fazer, e eu não vou mentir. Eu não vou mentir, eu não vou negociar princípios, porque não vou. E aí eu fiquei passando mal. Eu não pude entregar a festa. E aí, uma pessoa também abençoada, entendeu tudo, graças a Deus, para a glória de Deus. E o que aconteceu? Eu cheguei na escola bíblica no domingo. Eu lembro como se fosse hoje, Catiane falando, ela está no TikTok. Ela falou assim, lembro uma vez que eu fiquei sem trabalhar, né? Foi quando eu não lembro o contexto, se foi Deus que deixou ela um tempo em casa, se foi ela que estava, né, ali sem trabalho. Mas ela falava que tudo, as coisas que ela precisava, ela deu o exemplo de algo que, né, que a mulher precisa, que Deus levava para ela, o Senhor entregava. Ali foi a resposta. Eu vim para casa, eu chorava tanto. Eu falei, Jesus, que cuidado de Deus. Eu chorava. E eu pensava assim, como que eu vou acostumar? Tanto tempo trabalhando com isso, como que eu vou acostumar? E eu passei 8 meses, né? Às vezes eu ia pro cantinho, pegava a Bíblia para não incomodar ninguém, pegava a lanterninha e ficava lá com a Bíblia. Os melhores 8 meses da minha vida, orando na madrugada, descobrindo o Senhor de maneira diferente. Eu tinha tempo para Deus, eu conseguia ter o meu tempo para Deus. Eu não estava preocupada se eu tinha que entregar um bolo, se eu tinha que entregar um salgado. Não estou aqui julgando quem faz, mas no meu caso, se eu for fazer algo, eu me entrego 100% naquilo. Eu não consigo fazer nada pela metade. Ou eu vou fazer tudo, ou eu não vou fazer nada. E eu estava me dedicando 100% na cozinha, no bolo, nos salgados, né? Catiane falando. Eu não estava dedicando naquilo que Deus queria. E hoje, se você falar assim, Rose, você sente falta? Não, eu não sinto falta. Eu sou completa fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. O que mais queima o meu coração é chegar e falar, pode ser uma pessoa só. Quem me conhece sabe, eu gosto de evangelismo. Evangelismo não é você estar exposto para alguém ver, não. Eu estou aqui porque Deus mandou. Eu gosto de evangelismo. E Deus falava comigo. Agora você vai fazer algo. E isso foi 8 meses depois. Foi quando eu comecei a trabalhar com perfumaria. E Deus falou assim, você trabalhando com perfumaria, eu vou levar você a fazer as visitas que você falou comigo. Gente, entende o poder da oração? Eu fiz uma oração de entrega. Eu falei, Senhor, eu não quero ficar buscando para mim e deixar o reino do Senhor em segundo plano. E se eu for fazer algo, eu gosto, eu me dedico 100% naquilo. E o que vale a pena me dedicar 100%? É em Deus. Não tem ninguém. Você pode investir no seu casamento, você pode investir nos seus filhos, você pode investir em qualquer coisa. Se o seu investimento maior não for em Jesus Cristo, você não vai receber do Senhor aquilo que você precisa, aquilo que você quer. A nossa vida precisa ter essa base, né? E Deus honrou a Catiane tremendamente, né? Ela não, todo mundo conhece, o Senhor honrou ela tremendamente. Mas eu falo com ela, né? Eu falo, Cátia, eu sempre recebi muito de Deus através da sua vida. Muito de Deus através da sua vida, né? E para a glória de Deus. E às vezes um testemunho que eu estou contando aqui é algo que Deus vai usar para poder alinhar algumas coisas na sua vida, como os testemunhos que vocês deixam aqui também, alinha a minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Aquilo que vem no tempo de Deus, que vem fora do tempo de Deus, só vai te deixar longe do propósito. Mas aquilo que vem com Deus, na hora certa, no momento certo, Ele vai honrar a sua vida, Ele vai fazer. Você não precisa correr, você não está competindo com ninguém. A sua vida de oração não é para competir com ninguém. A sua vida de oração é porque você ama o Senhor e já não consegue mais ficar longe da presença dEle. Você já não consegue mais ficar longe da presença dEle. Tem amor pela presença. E nós vamos encerrar a live, né? Porque nós já falamos 1 quilo hoje. Eu sou muito... Eu gosto, eu prefiro ser intensa na adoração
a Deus e entregue, sem me preocupar com o que ninguém vai falar, sem preocupar com, não estou dizendo de escândalo, como excessos que nós temos visto, eu estou dizendo da palavra. Eu prefiro ser intensa na adoração do que depois ter que ser intensa porque eu falhei por não adorar o Senhor. E eu ter que resgatar aquilo porque vem uma culpa, né? Você, o Senhor, quando Ele lembra quanto tempo nós passamos sem esse néctar, sem essa presença, a gente se culpa. E o inimigo quer manter aquela culpa. Aí o Senhor Jesus vem e nos limpa. Então eu prefiro ser intensa na adoração, intensa na oração. Eu não estou falando isso porque eu oro mais que todo mundo aqui, não. Não é isso. O foco de tudo essa semana não é que você somente ore, mas que você tenha amor pelo seu tempo de oração. Que seja um lugar que você sinta saudade de estar ali. Amém? Nós vamos orar, né? Nós vamos entregar essa live diante do Senhor. Quem está entendendo a palavra, quem compreendeu a palavra, quem está recebendo, pode ir sinalizando aí, né? Para a glória de Deus, hoje o café com palavra teve um pouquinho de açúcar. Teve, né? Teve um pouquinho de açúcar, né, pastor? Uma presença de Deus maravilhosa. O Senhor falou, hoje você vai gravar lá de fora. Eu estou com uma vista maravilhosa. Aqui tem uma fazenda na minha frente, aqui, uns montes e tudo, né? Tem uma coisa mais linda na minha frente. E eu estou aqui contemplando a criação de Deus, né? Olhando o que Deus fez. E a gente não consegue viver de outra maneira quando você entende que Ele é o centro de tudo. Tudo que você precisa, Deus já fez. Você olha as árvores, eu vou aqui, vem muitos pássaros, né? Eu alimento eles aqui. Aí eu entendo que até para os pássaros vir, eu tenho que colocar a comidinha deles ali. Então tem coisa, ou a hora que eu fui colocar a comidinha deles ali, o Espírito Santo falou comigo. Por que eu ia gravar aqui fora? Tem coisas que para acontecer você precisa provocar, você precisa chamar para a sua vida. Tem coisas que você precisa convidar para a sua vida. Não tem nada que vale a pena mais que a presença de Deus. E eu falo, eu só fui ver o que estava me causando, os tempos que eu vivia na correria, trabalhando daquela forma, bom dia, Chile, Pai, Senhor Jesus. Eu só consegui entender quando eu saí. Quando eu saí daquela loucura de cozinha, né? Porque, como eu digo, eu me entrego 100%. Quando eu saí daquela loucura de cozinha, eu vi o desgaste que eu estava tendo e o prejuízo que eu estava dando. Eu falei, Jesus, eu estava deixando de ter tempo para mim e para a obra, para aquilo que o Senhor realmente me chamou para fazer. Então hoje você tem a oportunidade, né? Você tem todo o tempo ainda, enquanto você tem aqui, para você aproveitar, para você gastar tempo com aquele que você quer passar a eternidade. Passar não, é estar, porque eternidade não passa. Você vai estar na eternidade com Cristo. Eu creio que quem está aqui, ninguém está pensando diferente. Então, se você vai estar na eternidade com Cristo, tenha amor por leitura da palavra. Tatiana está falando, ele não divide sua glória com ninguém. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Gente, como essa mulher me abençoou com a palavra dela aquele dia e várias outras vezes. Talvez ela nunca, né, imaginou que fosse dessa forma. Mas eu recebi a palavra que eu precisava, no momento que eu precisava, e eu falei o Senhor, e eu preocupada, mas eu vou largar, mesmo o meu esposo trabalhando, meu esposo, nossa, é excelente, nunca deixou faltar nada, o Senhor nunca deixou faltar nada através da vida dele, porque até quando ele esteve machucado 2 anos sem trabalhar, quem cuidou da gente sempre foi Deus, né? Mas ele é um homem excelente, ele sempre, né, supre a parte dele, e eu não estou falando isso, tem pessoas, são famílias diferentes, tem famílias que a mulher, ela cuida dos filhos, e o Senhor está ali também cuidando dela, o Senhor está cuidando dela para cuidar dos filhos, para dar conta da casa, e louvado seja Deus por isso. Mas eu tinha na época essa preocupação, Senhor, como vai ser? E ela vai e fala, Deus, ele supria tudo. Quando ela falou isso, eu falei, amém, amém, Senhor, está na mão do Senhor. Então, se você precisa soltar algo hoje que está tirando o seu tempo com Deus, solte. Não demora a soltar, não. Porque ontem a missionária falou, né, na live, né, missionária Caroline? Se você não vai, Deus empurra, né? Se você não vai, ele vai dar um jeito de colocar você no centro da promessa dele, porque você vale muito para ele. Ele já investiu muito em você. Deus não perde investimento. Deus não perde investimento. Deus não perde investimento que ele fez em você, ele não vai perder investimento. Né? Ele pode criar alguma situação para que você acorde e fale, não, eu preciso fazer. Né? Mas vamos orar, né? Vamos entregar diante do Senhor, porque, Pai, Senhor, Bia, bom dia. Vamos entregar na mão do Senhor, porque Deus, Ele é a base de todas as coisas. Primeiro o reino, e depois as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Ore.
Eu postei esses dias, ore até que você seja íntimo de Deus. O meu propósito não é corrida de oração e orar mais que qualquer um, não. O meu propósito de intimidade é eu chegar na presença. Muitas vezes eu não consegui nem falar, porque a glória do Senhor ela já chegou de tal maneira que eu não vou conseguir abrir a minha boca. Eu vou ouvir o meu rei primeiro. Amém? Vamos orar? Ore. Seja íntimo de Deus. Porque eu tenho certeza, quando você mantém isso na sua vida, o Senhor ele peleja por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar diante de Ti, Pai, a minha vida, a minha casa, a minha família, a vida dos meus irmãos, Senhor, que estão nessa live, os que vão, Senhor, passar no decorrer do dia. Deus, que o Senhor venha destravar, Senhor, a vida deles, a vida de oração. Nós sabemos, Senhor, que a vida de oração, Pai, ela precisa ser regada pelo Teu Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer o espírito de oração sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida. Venha nos cultivar, manter, Senhor, ó Deus, regar o Teu jardim, para que nós venhamos todos os dias ter amor pela Tua palavra, ter amor, Senhor, por estar, Senhor, vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, não aquilo que nós queremos. Deus, nós precisamos, nós confessamos que nós precisamos estar dobrados diante de Ti, os Teus pés. Dá-nos força, Pai. Dá, Senhor, alegria, dá regozijo nos momentos de oração, Senhor, dos Teus filhos. Que o Senhor venha se apresentar de maneira, Pai, extraordinária na vida deles. Assim eu te entrego, em nome de Jesus, essa live e a vida de cada um nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos aqui. Hoje eu não consegui, né, entrar, eu falei, inclusive, né, na live, mas eu não consegui entrar às 7 da manhã. E amanhã nós vamos estar encerrando nessa série sobre oração. Eu, né, creio que Deus tem falado no seu coração, né? Deus tem falado no seu coração. Se você tem recebido de Deus, a glória é dele, a honra é dele, tudo é para ele. Que Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua família. E o desejo de Deus é o quê? Que te vá bem em todas as coisas. Você é amado de Deus, você é escolhido de Deus. E Ele guarda e Ele zela pela sua vida. Amém? Fica com Cristo e até amanhã.